Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Você sabe que aqui é a professora Michele, eu tô um pouquinho diferente, mas tá? Eu sou a professora Michele de verdade. Tá? Às vezes aí pela câmera vocês estão vendo que eu tô meio gordinha, mas na verdade é a câmera que está aumentando, ampliando, tá? A minha pessoa, tá? Então, não assusta não, sou eu. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, né? Estou gravando esse vídeo justamente para conversar com vocês a respeito das questões que nós trabalhamos nesse segundo bimestre, tá? Ainda presencialmente, nós conversamos a respeito de como a Europa, né, conseguiu mandar no mundo. Isso antes até da Primeira Guerra Mundial. Vocês observem aí no mapa, né? No livro de vocês tem muitos mapas, tem muita informação, muita coisa legal para pesquisar, tá bom? Então aproveitem dele. Olhem aí no mapa que os países da Europa são pequenininhos, não é verdade? E desde tempos remotos aí, eles almejavam expandir seus territórios. Porque expandindo territórios, aumentava, ampliava suas riquezas. Né? O território não é só a terra em si, mas é todos os recursos naturais, minerais, humanos que existem no território. Tá? Então, esses países pequenininhos conseguiram desenvolver uma tecnologia importante para essas conquistas, né? Na sua época, naquela época, essa tecnologia era assim uma coisa espetacular, que eram as embarcações. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então eles conseguiram construir barcos tão fortes, tão resistentes, que enfrentavam o oceano numa boa, né? Enfrentavam as tempestades no oceano e tal, e eles conseguiam sobreviver, tá? Então, foi deste modo, né, desenvolvendo essas embarcações, que eles conseguiram, antes ainda da Primeira Guerra, conquistar uma grande parte dos países do mundo, tá? Nós temos aqui o conjunto de países do continente africano, que foi totalmente colonizado pelos europeus, tá? Então, dentro da África, existem países que falam francês. Por quê? Porque foram colonizados pela França. Existem países aqui que falam português, porque foram colonizados por Portugal. Existem países aqui que falam inglês, né? Então, entende? Então, todos os países da África foram colonizados pela Europa. Todos os países da América, inclusive os Estados Unidos e Canadá, foram colonizados pela Europa, né? Então, vocês já têm visto isso desde o ano passado, tá? Mas essa hegemonia, né, essa grandeza, esse domínio da Europa diante dos países do mundo foi se acabando, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou líder mundial, tá? E a influência dele até hoje é muito grande, não é verdade? Durante as guerras, os Estados Unidos oferecia barcos, né, embarcações, alimentos, armamentos, tá? A um custo baixinho, né, para os países europeus. E como os europeus eram super ricos, por quê? Porque eles tinham já explorado uma grande parte do mundo, eles iam pagando para os Estados Unidos, assim, numa boa, tá? Então, os Estados Unidos foi fazendo ali um pezinho de meia, né? Eles foram economizando e juntando aquela grana, investindo em educação, investindo em tecnologia, investindo em ciência. E aí, hoje, ele se tornou o líder mundial. Até agora, né? Até esse momento, é os Estados Unidos que tem maior força política, maior influência política, e inclusive a partir das organizações mundiais. Lembra que a gente trabalhou isso? A ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização do Atlântico Norte, o FMI, a própria Organização Mundial da Saúde,
né, que nós temos ouvido bastante a respeito atualmente por conta da pandemia, a influência que esses organismos têm, né, diante do mundo. O que eles falam é lei, tá? E eles impõem, tá? Essas normas, essas regras. E quem faz parte desses organismos? O primeiro país a fazer parte desses organismos, aquele que tem mais poder de decisão, é os Estados Unidos, né? Por enquanto, tá? Há alguns estudos que dizem que a China, um dia, né, daqui uns 10 anos, mais ou menos, vai conquistar esse grau, né, no pódio aí das competições mundiais, né, de quem que é o mais, quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência, quem tem mais tecnologia, enfim, tá? Há alguns estudos que dizem que a China está chegando lá. E os Estados Unidos não estão gostando nada disso, não é verdade? Então, há muitos conflitos, jogos de interesse por detrás, inclusive, dessas organizações mundiais, tá? E isso tudo a gente trabalhou, né, durante a aula, durante as aulas, durante as atividades, tá? Muitos de vocês estão se esforçando para fazer uma atividade legal e eu parabenizo, tá bom? Alguns de vocês estão um pouquinho de preguiça e estão fazendo meio de qualquer jeito, mas eu tô vendo, tá bom? Eu tô vendo, ó, tô de olho em vocês. Por favor, caprichem, tá? Olha só. As primeiras atividades do segundo bimestre, na verdade, tinha a intenção de vocês passear pelo mundo, sabe? Conhecer o mundo, assim, de uma maneira online, né? À distância, mas de uma maneira bacana, sabe? Conhecer as características desses lugares, conhecer as paisagens desses lugares, tá? Poder visitar esses lugares, nem que for, né? De uma maneira online, à distância, tá? E as tecnologias nos permitem isso, então vamos aproveitar, tá bom? A Pro vai deixar um link do Google eArt, a professora não sabe falar muito bem, porque é em inglês, tá? eArt, isso. E aí, vocês, por favor, explorem esse aplicativo, viajem pelo mundo. É possível conhecer esses lugares dentro da sua casa, pelo seu computador, pelo seu celular, tá bom? Então, a ideia era fazer vocês viajar um pouquinho sobre a Europa, né? Conhecer os países da Europa, as belezas da Europa, a Ásia, né? E a Oceania. Vocês percebam aí, durante essas viagens aí que vocês vão fazer, que não só as paisagens são diferentes né, diante desses 3 continentes, mas a população é diferente. O modo de se vestir, o modo de se comportar, né? Na Ásia, a população tem o olhinho puxadinho. Eu não sei por quê. Vamos perguntar para o professor de biologia isso. Mas, enfim, eles são diferentes, tá bom? Nós moramos numa cidade turística, gente. Quando você anda pelas ruas de Bonito, você vê uma pessoa que veio de outro país, é nítido, você olha e fala, esse aí é gringo, esse aí não é brasileiro não é verdade? Então, porque ele é um pouco diferente de nós, não só no jeito de ser, mas às vezes a cor da pele, né? Quem vem lá de países muito frios tem a pele tão branca que chega a reluz, né? Chega a reluz. Enfim, são diferentes. Então, explorem isso, tá? Dentro desse contexto das paisagens desses continentes, a professora quis, na verdade, destacar os domínios morfoclimáticos, né, desses lugares, né, desses continentes. E o que é isso, professora? Domínios morfoclimáticos? Que palavra feia é essa? Os domínios morfoclimáticos, eles estão relacionados ao tipo de clima, ao tipo de relevo,
e ao tipo de vegetação que existe em cada um desses lugares. São lugares diferentes, com domínios morfoclimáticos diferentes, e por isso as paisagens são diferentes, tá? Por isso. Então, é um conjunto de fatores naturais que determinam, então, a paisagem do lugar, tá? E tudo, gente, isso é combinado, vegetação, relevo, clima, tudo isso faz parte daquele bioma, né? Daquele grupo de vida que existe naquele lugar, inclusive nós, seres humanos, tá bom? Outra coisa que nós, finalizando já os nossos estudos, tá? Nós estudamos a respeito da globalização e da mundialização. Mas, professora, qual é a diferença entre mundialização e globalização? Elas não são a mesma coisa, elas não têm o mesmo significado. A mundialização, ou seja, o mundo se tornou um só e ao mesmo tempo múltiplo, quando os Estados Unidos se tornou líder e o seu sistema financeiro, econômico e político, que é o sistema capitalista, ele conseguiu vencer o sistema socialista. Lembra das aulas de história? Lembra das aulas que nós tivemos, né, presencialmente? Essa guerra, né, a Guerra Fria, o combate, né, do socialismo. Então, nesse momento em que os Estados Unidos se tornou líder e que o capitalismo se tornou mundial, esse momento é caracterizado como a mundialização. Mundialização da economia, mundialização do capitalismo. Hoje, todos os países do mundo são capitalistas, tá? Mas espera aí, professora, eu ouvi falar que a Cuba, né, que Cuba é um país socialista. Eu ouvi falar que a China é socialista. Eu ouvi falar... Gente, não. O socialismo, ele foi, né, uma economia fechada, planificada, onde só o governo, um governo e só ele, que mandava e desmandava em tudo, tá? No sistema capitalista, as empresas, né, têm liberdade para vender o produto que quiser e produzir o que quiser e vender o preço que quiser, tá? Isso é a liberdade de mercado, o liberalismo econômico. Em todos os países, o capitalismo existe por quê? Porque em todos os países tem Coca-Cola, todos os países têm McDonald's, todos os países têm Burger King... Enfim, tá? Então a economia se abriu, os países se abriram a tudo isso, né? Então, se Cuba é conhecida como, né, Cuba é conhecido como país socialista, quando você vai visitar, e lá tem muito turismo, porque as belezas naturais são fantásticas, você vai visitar, você tem acesso a tudo isso. A internet, a Coca-Cola, né? Aquele hambúrguer legal, tá bom? Então, justamente isso significa que o país se abriu, né, para essa economia mundial, tá? Então, vocês entenderam o que é globalização, né? Se não entenderam, manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu tô lá, tá bom? Eu respondo por lá. A gente pode conversar por lá também, tá? E a globalização? A globalização é um processo muito mais antigo do que a mundialização. A globalização, gente, ela está relacionada vou falar, as relações, né? Ficou estranho, relacionado às relações. Se o professor de português chegasse aqui, ia me corrigir, tá? Isso não é certo falar. Mas, enfim... A globalização, ela está ligada às relações humanas, à troca de informações, à troca de culturas, às trocas de experiência, né? Então, eu conversando com vocês a respeito da minha história, da minha vida, dos lugares que eu conheci. Então, isso já é globalização.
Entende? Eu já estou influenciando vocês de algum modo culturalmente ou nesse sentido, entende? Então a globalização ela começou naquela época, gente, que a Europa tinha aquelas embarcações poderosas, tá? Então desde lá ela vem tirando coisas de um país, né? Ouro. O que eles tiraram de nós? No tempo da colonização, os portugueses, ouro, madeira, diamantes. Né? Eles só não conseguiram escravizar os índios. Mas o resto, gente, rapelaram o Brasil. Não é verdade? Do mesmo modo fizeram com o resto do mundo, tá? Então, essa influência, né? Só do fato deles chegarem lá e oferecerem espelhos para os nossos... Né, para a nossa população, para os indígenas, já é uma característica da globalização. Entende? Então, a globalização é muito mais do que esse ir e vir dentro do mundo. E hoje está tudo mais fácil, né? Quem tem dinheiro, gente, é uma beleza. Pega um jatinho aqui no Brasil, vai lá para a Europa, ver, enfim, a Torre Eiffel, e rapidinho, não é verdade? Então, é uma coisa, assim, fantástica com as tecnologias de hoje, né? Os aviões supersônicos. É possível viver o mesmo dia 2 vezes. Você acredita? Por conta do fuso horário diferente, eu posso sair aqui do Brasil e ir lá para o Japão e viver o mesmo dia 2 vezes. Né? Então, olha quanta tecnologia, né? Então, isso é globalização, né? É o que nos torna próximos. É o que nos torna, na verdade, uma das propostas, né? Um dos grandes objetivos desse processo de globalização é fazer com que o mundo todo seja parecido. Né? Então, o mundo todo parecido com quem? Com os Estados Unidos, que é o líder mundial atualmente. Então, é por isso que eles têm tanta influência sobre nós, né? Os filmes que a gente assiste, a maioria em inglês. A própria língua inglesa, gente, se tornou uma língua mundial, né? Hoje eu vejo a necessidade de aprender inglês dentro de uma cidade de 20 mil habitantes. Por quê? Porque nós recebemos muitos turistas. Eu vou lá no mercado, eu vejo um gringo lá fazendo gestos, gesticulando para tentar ser compreendido. Então, olha como a língua é importante, como saber falar inglês é importante. E no mundo todo se fala inglês. Entende? Então, esse processo de mundialização, essa situação de globalização, né? Onde o dólar é aceito em todos os lugares, onde o inglês é entendido em todos os lugares, enfim, onde a própria cultura, gente. Quando eu falei da Coca-Cola, dos hambúrgueres, Burger King, entende? Isso é globalização, tá? O que nos torna meio que iguais. No mundo todo é possível encontrar todas essas características, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição lá no WhatsApp para a gente conversar mais, tá? Para tirar algumas dúvidas. E aproveitem aí, tá? O Google Earth. Não sei se eu falei certo. Mas para passear mesmo, viajar um pouco aí, ó, nesses países, nesses lugares do mundo que são incríveis, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e se cuidem.